Olá, estranhos e estranhas da internet, como é que vocês estão? Eu sou a Ana e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu selecionei algumas histórias do Reddit e o tema do vídeo de hoje é drama familiar. Bem, eu espero que as histórias que eu selecionei se encaixem nesse tema e por isso mesmo eu espero muito que vocês gostem. Como sempre, eu vou estar lendo e no final dando meus pequenos comentários e opiniões, e eu gostaria que vocês também fizessem a mesma coisa aqui embaixo nos comentários, que eu estarei lendo tudo mais tarde. Mas então, sem mais demoras, vamos para a nossa primeira história do Reddit. É só babaca por me recusar a continuar convidando minha irmã depois do que ela fez no meu aniversário? Eu acho que não, mas enfim, vamos lá. Então eu, 24F, fiz aniversário há algumas semanas e convidei meus pais, minha irmã, 27F, alguns amigos e meu namorado para vir jantar no meu apartamento. Não é nada demais, só um jantar e um bolo. Minha irmã sempre foi do tipo que precisa ser o centro das atenções, mas geralmente eu ignoro porque todo mundo diz é o jeito dela. Bom, no meio do jantar, ela começou a fazer piadas sobre como meu apartamento parece uma vitrine de IKEA, porque eu gosto de tudo combinando. Pra quem não sabe, a IKEA é uma grande franquia de lojas de móveis e decorações, mais famosa lá nos Estados Unidos, Canadá e também inclusive na Europa, que por sinal é de origem europeia, a franquia, que infelizmente não está aqui no Brasil. Só vocês saberem. E que eu fui dar uma pesquisada a respeito sobre como é a loja, e de fato, quando você entra lá, parece que você está entrando em uma casa. Por isso mesmo que a irmã fez essa piada em comparação à loja. Porque o apartamento da OP, ele é todo organizado. Mas enfim, continuando. Todo mundo riu um pouco, e eu ri também, porque, enfim. Mas aí ela continuou e começou a fazer comentários sobre o meu trabalho, dizendo: pelo menos alguém tem que ganhar dinheiro suficiente para comprar plantas artificiais. E então ela trouxe à tona algo muito constrangedor do ensino médio que eu não lembrava há anos. Nesse ponto, sinceramente, eu estava apenas irritada porque deixou de parecer uma brincadeira e passou a parecer que ela estava tentando fazer todos rirem de mim. Meu namorado até mudou de assunto algumas vezes, mas ela continuou insistindo no mesmo ponto. Depois que todos foram embora, ela me mandou uma mensagem dizendo que eu estava agindo de forma estranha a noite toda, e eu disse que sim, porque ela não parava de tirar sarro de mim. Ela disse que eu estava sendo dramática e que ninguém mais tinha se importado com isso. Avançando para os dias de hoje, minha mãe perguntou se minha mãe viria a um churrasco que estou organizando no mês que vem, e eu disse que não a queria lá se fosse passar o tempo todo me criticando. Agora, minha mãe está chateada, dizendo que estou criando drama familiar por causa de algumas piadas. E minha irmã diz que estou a castigando por nada. Uma parte de mim acha que talvez eu devesse deixar para lá, já que foi só uma noite, mas também não quero passar outro evento esperando pelo próximo comentário. Então, sou a babaca por não tê-la convidado desta vez, ou estou exagerando na importância disso? Antes de eu ler a minha opinião que eu anotei aqui no meu celular, eu vou contar uma história engraçada pra vocês. Na verdade, esta é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo com essas histórias que eu selecionei, porque o vídeo original ficou péssimo. Eu ficava travando toda hora, mais especificamente quando eu dava as minhas opiniões, e o vídeo todo, vídeo bruto no caso, ficou com uma duração de 1 hora e 15 minutos. E quando eu editei ele todo, fazendo cortes, edição, erros e tudo mais, ficou por apenas quase 40 minutos. E eu fiquei num ódio, porque eu queria que o vídeo tivesse uma duração de mais ou menos 50 minutos. E mesmo que o vídeo ficou bom, ficou péssimo. Aí eu falei assim, eu não posso entregar esse vídeo pra eles. Então, cá estou aqui, de novo, gravando esse vídeo, mas desta vez eu espero que ocorra tudo bem e que, para eu não travar e o vídeo ficar longo e eu passar pela mesma raiva que eu passei antes, né, com o vídeo ficando curto, de eu ter tirado todos os erros e tudo mais, dessa vez eu anotei todas as minhas opiniões aqui no meu celular e eu vou lê-las. Eu sei que pode ser um pouquinho chato, mas eu ainda estou treinando e me acostumando a dar minha opinião de vez na câmera. E como eu falei antes, eu gosto de analisar bastante para criar uma opinião concreta que seja boa pra mim e também simples. Mas enfim, vamos lá. Não, a OP não é a babaca. Na minha opinião, esses comentários da irmã provavelmente vêm das próprias inseguranças dela.
Talvez ela tenha inveja do fato de que a Op conseguiu um bom emprego, conquistou a própria independência, mora sozinha no próprio apartamento, pode fazer o que quiser e comprar as próprias coisas com o próprio dinheiro. A Op não esclareceu no post se a irmã, apesar de já ser adulta, ainda mora com os pais ou não, então não dá pra ter certeza. Mas, se ela ainda mora com eles, talvez isso explique parte desse comportamento, pois ela ainda teria que seguir as regras da casa dos pais e talvez não tenha conseguido conquistar a mesma independência que a Op conquistou. Também existe outra possibilidade. Como a própria Op comentou que a irmã sempre gostou de ser o centro das atenções, talvez esses comentários sarcásticos sejam uma forma de deixar a Op desconfortável para que todas as atenções voltem para ela. Se for esse o caso, o problema não é uma rivalidade comum entre irmãos, mas sim uma necessidade constante de chamar atenção. É claro que isso é apenas uma hipótese, pelo que foi escrito no post, então não dá para afirmar com certeza qual é o motivo do comportamento dela. Mas, seja por inveja, insegurança ou necessidade de atenção, isso não justifica tratar a Op dessa maneira. No fim das contas, a Op não está errada. A casa é dela, então ela tem o direito de estabelecer limites. Se a irmã não consegue respeitar esses limites e continua fazendo comentários desagradáveis, a Op também tem o direito de deixar de convidá-la para sua casa. Se, no futuro, a irmã perceber que exagerou, reconhecer os próprios erros e pedir desculpas sinceras, a Op pode decidir dar outra chance. Mas se ela não mostrar nenhuma vontade de mudar, a Op não tem obrigação nenhuma de continuar aceitando esse comportamento. Bem, essas foram as minhas opiniões, isso é tudo que eu tenho a dizer, e agora vamos ler os comentários principais do post. Comentário número 1. Não é a babaca. Sua irmã estava zombando de você no seu aniversário. Quando outro adulto tentou, provavelmente de forma bem óbvia, mudar de assunto, ela puxou de volta. Quando você trouxe isso à tona para fazer a coisa certa e saudável e conversar, ela tentou te manipular. Comentário número 2. Não é a babaca, e sua irmã é insegura e se sente ameaçada pela sua independência. Talvez sua mãe a capacite porque sabe o quão fraca essa garota é. Ambas estão erradas e pergunte a si mesma se você gosta da companhia delas ou não. Se não, a irmã deveria ficar sem convites futuros. Comentário número 3. Não é a babaca, é a sua festa e você decide a lista de convidados. Sua irmã conseguiu ser desconvidada de todos os seus encontros futuros por causa do comportamento dela. Estabeleça limites e mantenha-nos. Se ela quiser agir como uma adulta e se desculpar, talvez você possa reconsiderar o convite. Mas eu não faria isso para este próximo evento. E este último comentário diz aqui, não é babaca. Sua irmã se comportou mal e agora está de castigo até aprender a te respeitar na sua própria casa. Mas e vocês, pessoal? O que vocês acharam do relato? A Op foi ou não foi a babaca? O que vocês fariam na situação dela ou quais dicas e conselhos vocês dariam para ela? Deixe a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários que eu estarei lendo tudo mais tarde. Agora indo para a nossa segunda história. Eu não quero minha meia-irmã na minha vida, mas tenho medo de chatear minha mãe e meu padrasto. A Op tem 20 anos, a minha irmã também tem 20 anos, a mãe tem 46 e o padrasto 50. Minha mãe e meu padrasto se casaram quando eu e minha meia-irmã tínhamos 6 anos de idade. Minha mãe tinha a guarda exclusiva minha. Meu padrasto tinha a guarda compartilhada da minha meia-irmã. Mas a mãe dela definitivamente tinha mais influência na vida dela do que meu padrasto. Minha meia-irmã sempre copiava a mãe, fazia balé, entrou para o time de natação, falava exatamente como a mãe e tratava as pessoas mal se a mãe fizesse o mesmo. Então, quando a mãe dela decidiu odiar minha mãe por ter se casado com meu padrasto, minha meia-irmã decidiu odiar minha mãe também. E quando a mãe dela decidiu ser horrível comigo, ela também decidiu ser igual. Isso aconteceu também quando nossos meios-irmãos nasceram. A mãe dela desejava coisas horríveis para minha mãe e meus meio-irmãos. E ela fazia o mesmo. Meu padrasto colocou minha meia-irmã em terapia. Ele a punia por nos tratar mal, nos insultando, nos xingando, gritando conosco e fazendo coisas para nos chatear. E entrou com uma ação judicial contra a mãe dela por influenciá-la negativamente.
Mas ela já tinha 12 anos quando o tribunal lhe concedeu a guarda principal e, um ano depois, ela atingiu a maioridade e quis morar com a mãe, o que foi permitido pelo tribunal. Não sei se tirá-la de casa foi a decisão certa. Acho que isso só fez com que ela nos odiasse ainda mais, mas não sei o que fazer numa situação dessas. Ela era extremamente odiosa com todos, exceto com seu pai. Ela sentia um prazer enorme em me excluir das festas de aniversário que a mãe dela organizava. Ela fazia questão de dizer às outras crianças que eu não podia ir e que ela e a mãe dela me odiavam. Quando estava conosco, ela sempre dava um jeito de reclamar de quão perto eu ficava dela no carro ou à mesa de jantar, e ela era assim com os nossos meios-irmãos também. Nos últimos 2 anos, tenho visto muito menos ela. Ela se recusou a me dar um presente de formatura e quebrou o presente que meu padrasto comprou para ela, porque não queria que seu nome estivesse associado a ele. Quando apareceu na casa dos pais do meu padrasto no Natal passado, ignorou a mim e aos nossos irmãos, e nos excluiu dos presentes, mas não ignorou a minha mãe. Pelo contrário, sempre fazia comentários maldosos sobre ela sempre que falava com ela ou sobre ela, e contava para todo mundo todas as coisas horríveis que a mãe dela dizia sobre minha mãe. Eu realmente não a quero mais na minha vida, mas acho que meus pais não vão gostar disso porque eles a adoram. Até minha mãe gosta dela e continua tentando se aproximar, mas eu não gosto dela e, pelo jeito que ela nos trata, eu detesto os poucos momentos em que nos vemos. Então, não sei como tirá-la da minha vida ou quão prático seria fazer isso sem arriscar meu relacionamento com os meus pais. Bem, agora indo para a minha opinião e sobre o que eu achei do relato. Podemos ver que a Op está passando por uma situação muito difícil, principalmente porque ela não quer cortar contato com os pais, mesmo sabendo que a minha irmã é cruel com ela, com os outros meus irmãos e até mesmo com os próprios pais. Pensando nisso, eu acho que existem 2 opções que a Op poderia considerar. A primeira opção, já que ela não quer cortar contato completamente com os pais, seria reduzir esse contato ao máximo. Ela poderia manter uma relação apenas com eles, evitando encontrar a minha irmã sempre que possível. Participar apenas de pequenas reuniões familiares, como aniversários ou comemorações importantes, e conversar com os pais somente quando a minha irmã não estiver por perto ou presente. Assim, ela conseguiria preservar um pouco do relacionamento com os pais sem precisar de se expor constantemente ao comportamento tóxico da irmã. A segunda opção seria cortar completamente o contato com os pais e com a minha irmã, mas continuar mantendo contato apenas com os outros irmãos. A Op não merece continuar em um ambiente onde os pais ignoram o comportamento tóxico da outra filha e permite que ela trate todo mundo dessa forma. Nada impede a Op de se afastar de quem faz mal para ela e continuar próxima das pessoas da família que realmente a respeitam. Quanto à minha irmã, eu entendo que ela também foi vítima da influência da própria mãe, que usava o ressentimento contra o ex-marido e a nova família dele para alimentar esse ódio. Mas, ao mesmo tempo, ela já é uma mulher adulta, assim como a Op. Em algum momento, ela precisa assumir responsabilidades pelas próprias atitudes. Ela já tem idade suficiente para perceber que este comportamento está errado. Talvez um dia ela pare para pensar: nossa, minha mãe passou anos alimentando esse ódio contra o meu pai e contra a nova família dele, e eu acabei repetindo esse comportamento. Mas essa mudança precisa partir dela. Nem a Op, nem os pais podem obrigá-la a mudar. Ela só vai mudar quando realmente quiser reconhecer os próprios erros e decidir se tornar uma pessoa melhor. Entre essas 2 opções, eu acho que a segunda seria a melhor para a Op. A primeira opção, na minha opinião, dificilmente funcionaria. Mesmo que a Op reduzisse o contato com os pais ao mínimo, eles provavelmente continuariam agindo como se não houvesse nada de errado com o comportamento da minha irmã. Eles continuariam ignorando a situação, não estabeleceriam limites para ela e permitiriam que tudo continuasse exatamente como sempre foi. A Op precisa colocar o próprio bem-estar em primeiro lugar, acima de tudo, inclusive da relação com os pais. Se ela continuar mantendo contato com eles nessas circunstâncias, nada vai mudar.
eles continuarão tratando a minha irmã da mesma forma. Nunca vou dizer que o comportamento dela é tóxico e abusivo, e isso pode até piorar com o tempo. Eu entendo que a OP não queira cortar contato com os pais. É uma decisão muito difícil. Mas existe um ditado que diz que, às vezes, amar também significa deixar ir. A OP não pode continuar em um ambiente onde existe uma pessoa que claramente não gosta dela e torna sua convivência insuportável apenas para agradar seus pais. Pelo que o post mostra, a minha irmã não gosta da OP e, infelizmente, talvez ela nunca mude. Por isso, eu acredito que a segunda opção seria a melhor escolha. Cortar contato com quem faz mal à sua saúde mental e manter apenas as relações familiares que realmente são saudáveis parece ser a decisão mais segura a se fazer. Bem, isso é tudo que eu tenho a dizer. Essas foram as minhas opiniões que eu anotei aqui no meu celular e agora vamos ler os comentários principais do post. Comentário número 1. Você tem 20 anos. Não precisa mais participar deste jogo de família mista. Não se associe com pessoas que te odeiam. Sua mãe e seu padrasto farão o que o faz felizes, mas estão perdendo tempo. Ela cultivou o ódio por todos que têm alguma ligação com sua mãe. Pare de permitir esse tratamento, e eu certamente não passaria tempo com pessoas que tolerem esse comportamento, assim como seus pais. Assim como eu falei, porque não vale a pena você estar em um ambiente cujo a pessoa te odeia ativamente só para agradar os pais. Então, se eu fosse a OP, seguiria a segunda opção, cortaria contato de vez com os pais, com todo mundo, e apenas manteria o contato com os meus irmãos e familiares que, apreciam ela e que não gostam do comportamento da minha irmã e negligente dos pais. Uau! Dessa vez eu falei certo, sem gaguejar. Olha só que legal. Mas enfim, comentário número 2. Para ser honesta, todos os adultos falharam especularmente com vocês, crianças. Sua meia-irmã foi usada como instrumento pela mãe para dilatar o ódio contra você, sua mãe, e seu padrasto falhou em proteger as filhas deste tipo de abuso. Sua meia-irmã é uma vítima de abuso parental, mas isso explica o comportamento dela, não justifica. Mas isso não diminui o fato de que ela começou a abusar de você e continua com esse comportamento até hoje. Ela não é mais uma criança pequena sem poder de decisão. Ela pode optar por começar a refletir sobre si mesma e talvez trilhar um caminho diferente. Até agora, isso não aconteceu. E você tem todo o direito neste mundo de se proteger dos abusos dela, algo que sua mãe e seu padrasto lhe negaram durante todos esses anos. Não importa se eles ficarem chateados quando você disser que não quer ter contato com ela. Nesse momento, eles estão acobertando uma abusadora e ainda se recusam a proteger os outros filhos. Se quiserem continuar vendo-a, podem fazer isso sem você. Você não precisa ser o saco de pancadas dela. Sente-se com seus pais uma vez e explique calmamente como você se sente e como o tratamento que ela lhe deu fez você sentir durante todos esses anos. Se ainda lhe resta um mínimo de decência, não vou forçar um relacionamento entre vocês. Se insistirem, você e suas necessidades vêm em primeiro lugar, assim como eu falei antes. Se continuarem negligenciá-la, isso significa que terá que lutar ainda mais por si. Lamento que tenha passado por tudo isto sem qualquer apoio real. E esse último comentário diz aqui: encerre o relacionamento silenciosamente. Não faça nenhum anúncio ou declaração. Apenas se distancie discretamente. Responda a quaisquer perguntas de forma objetiva. Minha meia-irmã já deixou claro que não quer trocar presentes comigo, então, para respeitar a vontade dela, agora só envio cartões pelo correio. Minha meia-irmã prefere manter distância. Estou apenas sendo educada e respeitando os limites dela. Seja qual for o assunto, você sabe o que ela sente por mim. Estou apenas tentando deixá-la confortável e manter a paz. Faça com que o seu distanciamento seja uma demonstração de respeito aos sentimentos dela. Apenas certifique-se de que o seu tom seja aberto e positivo. Evite participar de encontros sempre que possível. Comece com conflitos de agenda ocasionais e vá aumentando a frequência aos poucos. Sinto muito por ter que perder o jantar de aniversário do meu padrasto. Vou compensá-lo com um café da manhã só para nós dois no próximo domingo. É uma lanchonete que eu acho que ele gostaria. Ou algo parecido.
Não convide para a maioria dos seus eventos importantes, porque você sabe que ela não quer vir de qualquer maneira, mas só mencione isso se ela perguntar diretamente. Bem, esses foram os comentários principais do post, mas e vocês, pessoal, o que vocês acharam desse relato? O que vocês fariam na situação da Op, ou quais conselhos e dicas também vocês dariam para ela? Mais uma vez, deixa a opinião de vocês aqui embaixo que eu estarei lendo tudo mais tarde. Agora, indo para a nossa terceira história. Eu reduzi bastante o contato com minha família, especialmente com minha mãe, por ela estar tentando me juntar com a pessoa que eles querem em vez da minha namorada, e estou considerando cortar o contato completamente. Eu, 25M, namoro minha namorada, 25F, há 6 anos. Somos muito felizes juntos e já conversamos sobre casamento e filhos em breve. Na verdade, estou planejando pedi-la em casamento durante as férias daqui a algumas semanas e é por isso que essa situação com a minha família me deixou tão irritado. Nossos familiares sabiam dos meus planos. Eu até consegui o anel da família dela para o pedido com a bênção da mãe e da avó. Elas são as únicas pessoas vivas que usaram um anel antes. Minha família, por outro lado, fez uma grande besteira e eu estou mantendo contato mínimo com eles agora. Mas, honestamente, acho que não haverá contato algum graças à palhaçada que fizeram. Para explicar o que aconteceu, preciso dar um pouco de contexto. Minha mãe, 50F, me teve mais ou menos na mesma época em que sua melhor amiga teve a filha. Elas sempre tiveram a esperança de que namorássemos, e ficaram meio estranhas com isso quando estávamos no ensino médio. Então nós dois concordamos em fingir um namoro por 1 ano para que todos parassem de falar sobre isso. Nunca foi real e nunca deveria durar mais de 1 ano. Mas quando o final do prazo chegou, ela queria continuar fingindo e eu não. E então ela confessou que havia se apaixonado por mim, enquanto fingia namorar comigo. Foi honesto e disse que não sentiu mesmo. E ela ficou muito chateada. Minha família toda ficou chateada comigo porque tínhamos terminado e ela não queria mais saber de mim, então contei a verdade. Eu já tinha me mudado para a faculdade, então foi mais fácil. Meu pai e meus irmãos lidaram bem com a situação, mas minha mãe ficou muito chateada e, por um tempo, me perguntava o que havia de errado com a filha da amiga dela. Depois, ela me disse que sentia muito e que respeitava meus sentimentos. Ela desistiu de nos forçar a ficar juntos e nunca mais tocou no assunto. Pelo menos não diretamente. Há 1 mês, minha família convidou a mim e minha namorada para passar alguns dias em uma cabana. Eles não nos contaram que a melhor amiga da minha mãe e a família dela também estariam lá, incluindo a mulher com quem eu fingia estar namorando. Fingi, no caso. Meu pai e meus irmãos me tiraram de casa, e minha mãe e minhas irmãs planejaram um dia só para as mulheres, excluindo minha namorada e tratando minha ex-namorada como se fosse minha esposa. Ela só me contou sobre isso no dia seguinte, quando minha mãe estava tentando nos empurrar para ficarmos juntos. Minha ex-namorada estava muito animada com a ideia, e então minha namorada mencionou o que tinha acontecido no dia anterior. Eu disse a ela que deveríamos ir embora, e ela foi arrumar as malas enquanto eu explicava aos meus pais que o plano deles não ia funcionar e que estávamos indo embora. Eles me perguntaram por que eu tinha que ir embora e por que não podíamos simplesmente conversar. Mas eu disse a eles que era uma tentativa deliberada de me forçar a ficar com alguém que eu não queria, já que eles sabiam dos meus planos para mim e para minha namorada. Minha mãe disse que só queria nos dar uma chance e que achava que eu veria o que poderia acontecer. Mas eu disse a ela que já sabia com quem queria passar o resto da minha vida e que queria que ela fosse tratada como merecia. Mas em vez disso, todos decidiram puni-la por não realizar uma fantasia estranha que minha mãe tinha desde que eu nasci. Minha família toda insistiu na decisão e tentou minimizar a situação, por isso não temos mais contato. Minha mãe não só insistiu na decisão, como continuou focando na filha da amiga e em como toda a situação a fazia se sentir. Isso me irritou porque, mesmo com a viagem terminando daquele jeito, ela ainda estava priorizando essa outra mulher. Eu amo minha família, mas não aceito nem um pouco o que eles fizeram. Minha namorada tentou me consolar, mas ela sabe que eu a amo e não tolero esse tipo de desrespeito.
Ela me disse que, se eu quiser manter minha família na minha vida, ela vai me apoiar e dar um jeito de fazer dar certo. Mas eu disse a ela que não deveria ter que fazer isso e que eu jamais pediria a ela para tolerar esse tipo de maus tratos. Para mim, não ter contato significa 1 ou 2 conversas telefônicas por ano, no máximo. Mas aí eu me pergunto se existe algum motivo real para isso. E a ideia de não ter contato parece cada vez mais razoável quando penso que nenhum deles se desculpou ou tentou se reconciliar. Não sei, estou fazendo a coisa certa? Agora indo para a opinião e o comentário que eu escrevi a respeito sobre o post. O Op fez a coisa certa ao cortar contato com parte da família e manter apenas um contato mínimo com os pais. É completamente normal que algumas mães que têm melhores amigas queiram que seus filhos também sejam amigos, namorem e eventualmente se casem para fortalecer a amizade entre as famílias, mais especificamente entre as mães. Mas existe uma coisa que muitos pais precisam entender: o filho não são como os pais, nem uma extensão da vida deles. São seres humanos diferentes, com sentimentos, opiniões e o direito de fazer as próprias escolhas. Os pais não podem controlar os filhos e nem manipulá-los para viver a vida que eles imaginam. Essa decisão pertence aos filhos e a mais ninguém. Sinceramente, eu apoiaria totalmente o Op se ele decidisse cortar contato de vez com a mãe e com o restante da família por causa desse comportamento tóxico. Pelo que o post mostra, a mãe nunca vai aceitar a atual namorada dele. Mesmo que eles se casem e o Op resolva dar uma segunda chance para a mãe, eu acho que ela poderia causar problemas. Ela poderia fazer comentários sobre o relacionamento anterior ou tentar transformar a festa, casamento, em algo relacionado ao passado, em vez de celebrar o presente e a felicidade do casal. E isso nem é o que mais me preocupa. O que vem à cabeça é que, se o Op tiver filhos no futuro, a mãe talvez continuasse presa ao passado, e ela não aceitaria os netos. Ela poderia fazer comentários como: se você tivesse se casado com a sua ex, seus filhos seriam perfeitos. Imagine ouvir algo assim da própria mãe depois de já ter encontrado a pessoa que ama e construído uma família nova. Por isso, eu acho que o Op fez a escolha certa ao estabelecer limites para a mãe, para a família, para a ex-namorada e para a família dela. Espero que, de coração, ele seja muito feliz, que tenha um casamento maravilhoso e que construa uma vida cheia de paz e felicidade ao lado da namorada atual, que em breve será sua esposa. Bem, isso é tudo que eu tenho a dizer e agora vamos para os comentários principais do post. Comentário número 1. Só você pode decidir isso. Contato mínimo seria compreensível, assim como nenhum contato. O que eles fizeram foi muito errado. Comentário número 2. É totalmente compreensível que você não queira contato. O que sua família fez com sua namorada foi horrível. Aposto que eles nem têm a noção da seriedade do seu relacionamento. Mostre a eles. Não conte a eles sobre o pedido de casamento de jeito nenhum. Deixem que descubram quando você anunciar publicamente o noivado nas redes sociais. Comentário número 3 diz: eles não estão respeitando você nem suas escolhas. Estão sendo grosseiros com a pessoa que você escolheu e se recusam a pedir desculpas ou mudar. O contato zero é absolutamente apropriado se você optar por esse caminho, o que também significa excluí-los das notícias do noivado, do casamento e tudo. O contato zero é absolutamente apropriado se você optar por esse caminho, o que também significa excluí-lo das notícias do noivado, do casamento e de tudo o que vier depois disso. Para mim, pessoalmente, seria necessário um pedido de desculpas imperdoável e que assumissem total responsabilidade por essas ações insanas para que eu sequer considerasse entrar em contato com eles novamente. É muito triste, sinceramente. Mas você é adulto e ser manipulado pela sua própria família é um absurdo sem tamanho. E esse último comentário número 4, diz aqui: parece que você já sabe o que quer fazer. Você não fez nenhuma pergunta, mas postou um tópico de aconselhamento. Eu esperaria algumas semanas após o término da viagem, se esse tempo já não tiver passado, e ligue para os seus pais e diga que precisam conversar. Explique que você precisa de um pedido de desculpas e da garantia que isso acabou. Diga a eles que o que estão fazendo é tão ruim que você está considerando cortar relações e que, se quiserem ver os filhos, que é real e existe, precisam lamentar esse relacionamento imaginário.
Explique que, mesmo se você fosse solteiro, esse relacionamento jamais aconteceria justamente por causa da crueldade e do comportamento horrível deles. Diga que você está disposto a revogar os convites para o casamento, se for verdade. Se vocês pretendem ter filhos algum dia, diga que estão trilhando um caminho que os levará a nunca conhecer os netos. Que você entende que eles podem achar que você está exagerando, mas você sente que eles vêm exagerando e punindo você há uma década e isso precisa parar. Se eles sequer mencionarem o nome dela novamente, desligue o telefone imediatamente. Levante-se e vá embora. E não volte. Deixe claro que esse é o limite. Bem, pessoal, esses foram os comentários principais, indo para a próxima história. E é claro, como sempre, não esqueçam de deixar a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários que eu estarei lendo tudo mais tarde. Agora, indo para o nosso quarto post. Sou babaca por contratar faxineiras profissionais para provar que minha mãe fazia faxina por vingança? Sinceramente, não. Isso aconteceu há alguns anos, mas o assunto tem surgido em discussões ultimamente, então achei que seria bom ouvir outras opiniões. Minha mãe é o que vocês poderiam chamar de uma faxineira impulsiva. Ela usa a limpeza como ferramenta de controle, para reclamar, beber vinho e outras coisas do tipo. Meus irmãos e eu sofremos com as consequências. Frequentemente, ela delegava a limpeza para o sábado ou domingo, que chamávamos de Dia do Inferno. Ela geralmente saía para comprar comida para a semana, fazer compras e nos deixava com a limpeza. E parecia que, não importava o quanto limpássemos, ela nunca ficava satisfeita com o resultado, e o dia terminava com todos nós discutindo e chateados. Às vezes, mal limpávamos, já que o resultado final era o mesmo, as reclamações dela. Certo dia, desabafando do lado de fora de casa, meus irmãos e eu decidimos provar que ela estava reclamando por reclamar. Então criamos uma vaquinha online para arrecadar dinheiro e pagar uma empresa de limpeza local, disfarçando a campanha como algo do tipo: nos ajudem a contratar uma faxineira profissional para surpreender nossa mãe. Conseguimos arrecadar algumas centenas de dólares, principalmente com a ajuda de familiares e amigos que sabiam da nossa situação, o que cobriu o custo. E ainda demos uma boa gorjeta para as faxineiras com o que sobrou. Então, em um fim de semana em que nossa mãe estava fazendo compras e lavando o carro para revisão, agendamos as faxineiras. Eram duas mulheres muito simpáticas que limparam a casa até deixá-la brilhando. Conversamos um pouco com elas enquanto trabalhavam. Uma tinha quase 20 anos de experiência em limpeza residencial, enquanto a outra tinha 8. Com a permissão delas, filmamos alguns vídeos da faxina, dizendo que era para surpreender nossa mãe. Então minha mãe chegou em casa com nosso tio, que viria jantar, e mal tinha entrado pela porta. Já começou a reclamar da nossa limpeza de sempre, abaixo do padrão, dizendo que ou eu ou meu irmão não tínhamos limpado as superfícies direito, ou que minha irmã não tinha varrido nenhum cantinho. Eram reclamações que ela repetia constantemente. Resumindo, mostramos a gravação para ela, o rosto dela ficou vermelho e ela começou a gritar conosco por termos a envergonhado na frente do irmão dela. Como ousássemos contratar faxineiras e ter estranhos em casa e blá blá blá. Argumentamos que isso era prova de que ela simplesmente usava a limpeza como arma. Já se passaram alguns anos desde então. Depois da grande discussão, ela passou a fazer a maior parte da limpeza sozinha, então nunca admitiu ter usado isso como arma. Recentemente, o assunto voltou à tona, como se tivéssemos enganado ela, e eu não acho que tenhamos feito nada de errado. Enfim, eu sou babaca. Agora, indo para a minha opinião aqui, não, o Up não é o babaca, e antes de continuar, eu peço desculpas se a minha opinião parecer um pouco confusa ou complexa de entender. Eu tentei analisar a situação da melhor forma possível, de fato, eu tentei. A minha impressão que eu tive da mãe é que ela usa a limpeza como uma forma de descontar as próprias frustrações dos filhos. Talvez ela tenha aberto mão de muitos sonhos ou objetivos pessoais para criar a família, cuidar da casa e dos filhos. Se isso realmente aconteceu, né, ela pode ter acabado desenvolvendo ressentimento e, em vez de lidar com esses sentimentos de forma saudável, passou a usar as tarefas domésticas como uma maneira de culpá-los ou puni-los.
É claro que isso é apenas uma interpretação minha, com base no que foi escrito no post. Então não dá para afirmar que esse seja realmente o motivo, mas foi essa a impressão que eu tive. De qualquer forma, isso não justifica a maneira como ela trata os filhos, inclusive o Op. Por isso mesmo, o Op não é um babaca. Se a mãe voltar a tocar no assunto, eu evitaria discutir. Responder ou tentar rebater provavelmente só faria a situação piorar e acabaria virando uma discussão ainda maior. Às vezes, manter a calma, não alimentar a briga e seguir em frente é a melhor forma de lidar com esse tipo de comportamento. Ou seja, entra num ouvido e sai pelo outro, fica quieto, deixa ela reclamar, gritar, e então, assim tudo acalmar, você sai de perto dela. Infelizmente, eu não tenho muito mais a acrescentar sobre esse post. De fato, como eu disse, tentei analisar a situação da melhor forma possível, mas não tenho conhecimento suficiente para afirmar com certeza quais são as causas desse comportamento, porque eu não sou psicóloga, eu não tenho nenhuma formação na área da saúde, então, por isso mesmo, essa é a minha opinião sobre o caso e é tudo que eu tenho a dizer. Agora, indo para os comentários principais aqui. Comentário número 1. Haha, essa é uma história muito divertida. E não, você não é um babaca. E isso teria terminado em duas maneiras. Prova de que você e seus irmãos não limpam direito, ou prova de que sua mãe reclamou apenas por reclamar. O constrangimento que ela sentiu foi bem merecido. Comentário número 2. Não é babaca. Se você quiser contratar alguém para limpar minha casa, não ficarei nem um pouco chateado. Eu também. Pelo contrário, eu ficaria super lisonjeada e agradecida, porque seria um grande favor para mim. E agora para o último comentário. Não é o babaca. Considere que uma pessoa que usa tarefas domésticas como desculpa para reclamações descabidas geralmente também pode usar outras coisas, como se sentir exposta e envergonhada, como desculpa para reclamar sem fundamento. Essa é a sua mãe. Ela não tem nenhum indício de que quer mudar. A opinião dela não é confiável porque não se baseia na realidade, mas sim no desejo de prejudicar os outros. Bem, pessoal, esses foram os comentários e me fala aqui embaixo se o Op foi ou não foi o babaca na visão de vocês. Agora, indo para o nosso último post, quinto. Eu sou babaca por ficar de braços cruzados e apreciar o drama familiar em vez de tentar ajudar a resolvê-lo? Conta descartável. Ok, indo direto ao ponto. Minha meia-irmã Kelly, 32F, flagrou minha outra meia-irmã Lily, 29F, na cama com o marido dela. E a Lily está grávida de um bebê cuja paternidade está em questão. E do meu ponto de vista, tudo isso é delicioso. A Op tem 19 anos. Antes que vocês comecem a me atacar nos comentários, aqui vai um pouco de contexto. Sou filha única dos meus pais. Kelly e Lily são minhas meias-irmãs por parte de pai, que se divorciou da mãe delas. Um ano após o divórcio ser finalizado, ele conheceu minha mãe, que havia acabado de se mudar de outro estado. Então minha mãe nunca foi a outra mulher. Isso não impediu de que a mãe da Kelly e Lily de pintar os fatos dessa forma, e elas acreditaram nela. Kelly e Lily não gostavam da minha mãe e deixaram isso bem claro. Elas não ficaram felizes quando descobriram que eu estava a caminho e me disseram que desejaram que coisas ruins acontecessem com minha mãe durante a gravidez para que eu não existisse quando criança. Por causa disso, não sou próxima das minhas irmãs e, embora elas tenham se acalmado com a idade, existe um passado muito negativo entre nós. Durante muito tempo, Kelly e Lily se consideravam apenas irmãs uma da outra, enquanto eu era apenas a outra filha do pai delas. Para mim, tudo bem. Minha mãe tem outra filha de um relacionamento anterior que eu amo e a quem confio, e estou bem em apenas ter ela. Quando Kelly ficou noiva, fui convidada para o casamento e só fui para agradar meu pai, já que tenho certeza de que a Kelly me convidou pelo mesmo motivo. Ela fez questão de me sentar longe do resto da família, mas tudo bem, já que não ganhei presente e fui embora cedo. Mas não antes de ouvir o lindo discurso da madrinha de honra da Lily sobre a importância da família e da fidelidade. Que ironia! Isso foi há 5 anos e tenho uma cópia da gravação do discurso. Eu, a Kelly e a Lily não nos seguimos nas redes sociais, mas por causa da ligação paterna, temos muitos amigos em comum e às vezes vemos o que uma
resposta e a outra não. Quando soube do ocorrido, fiquei chocada e incrédula. Quis testar se era verdade, mas de um jeito bem bobo. Então postei um trecho do discurso da Lily e, inocentemente, escrevi uma mensagem perguntando se alguém sabia ou se lembrava de onde eu poderia encontrar o vestido, porque eu queria comprar um igual, só que de outra cor. Recebi uma mensagem da Kelly, surpresa por ela ter meu número, e ela começou a me xingar. Passei uma hora no telefone com ela, explicando que nunca conversávamos, então não sabia que meu post a incomodaria. Isso pareceu acalmá-la e ela desabafou comigo. E eu pensei, é horrível ter uma irmã que te machuca de verdade. Nada fez sentido. Apaguei o post imediatamente depois da ligação e a Kelly me mandou um pedido de amizade. No dia seguinte, recebi outro da Lily. Minha irmã, Roberta, de 32 anos, acha que eu deveria bloqueá-las e continuar com o nosso relacionamento distante como está, ou tentar resolver a situação. Mas eu só quero continuar acompanhando o drama. No entanto, as palavras da Roberta estão começando a me afetar. Então preciso perguntar, eu sou a babaca? Bem, agora lendo a minha opinião aqui. E como que eu disse no post anterior, eu não tenho muitas opiniões para dar sobre a história. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não, a Op não é a babaca. Na minha opinião, eu acho que ela não deveria perder o tempo tentando consertar a relação entre as duas irmãs para que elas voltem a se dar bem. Pois traição é algo difícil de perdoar e para muitas pessoas é imperdoável, que inclusive para mim é imperdoável. E se eu estivesse no lugar da Op, eu jamais diria para Kelly algo como ele errou, mas se você ainda o ama, deveria perdoá-lo. Não, essa é uma decisão que só cabe somente ela fazer, e que, mesmo que ela aceite, não seria uma boa ideia. Ao mesmo tempo, também não acho que a Op deveria tentar manipular a situação ou agir pelas costas de qualquer uma delas. Isso só complicaria ainda mais as coisas. Além disso, pelo que foi contado no post, elas não gostam da Op e já deixaram isso bem claro. Então, sinceramente, não vale a pena gastar o tempo e a energia tentando agradar duas pessoas que provavelmente continuariam falando mal pelas costas, durante e até depois de qualquer ajuda que a Op oferecesse. Ela já estabeleceu limites e também deixou claro que prefere não se envolver nessa situação. Então, na minha opinião, essa é a melhor decisão a se fazer. Então, que a Op viva a vida dela e deixe que as irmãs resolvem os próprios problemas. Nem toda briga precisa de um mediador, principalmente quando as pessoas envolvidas não querem a sua ajuda. Então, por isso mesmo. E isso é tudo que eu tenho a dizer. E agora vamos, finalmente, para os comentários principais aqui. Comentário número 1. Não é a babaca. Nem se der o trabalho de tentar consertar. Elas só vão te transformar em um bode expiatório. A famosa Black Sheep, a ovelha negra da família, né? Aceite os pedidos de amizade e assista o drama, mas não faça mais posts inocentes. Verdade. Comentário número 2. Não é a babaca. Só estou apontando a ironia, mas concordo com a Roberta. Você não quer ser sugada pela toxicidade. Você não está apenas assistindo, mas sendo lentamente atraída para dentro da briga. Terceiro comentário diz aqui, também não é a babaca. O que você pode fazer para ajudar a resolver isso? Só pode ser resolvido se alguém der um fim à merda que o cunhado está fazendo. E eu não acho que você tenha esse poder. Você pode silenciar as redes sociais deles para não receber notificações e eles podem permanecer em segundo plano. E este último comentário diz aqui, não é babaca, mas eu contrataria um calígrafo para escrever o discurso lindamente e eu colocaria na parede quando as metades do prêmio chegarem. Seja mesquinha e deleite-se com isso. Faça com que ambas venham desabafar com você e tentem substituir a irmã por você, sabendo muito bem que você está fazendo isso apenas por vingança. A Op poderia fazer isso por vingança contra elas, mas isso somente cabe a ela. E que, ao meu ver, não faria sentido e eu não perderia meu tempo fazendo essa vingança porque a Op já estabeleceu limites, diz que está disposta a continuar com essa relação que ela tem com as irmãs, então eu acho que fazer uma vingança seria algo bastante mesquinho da Op. Mas enfim, essas são as minhas opiniões finais, os comentários aqui, e eu espero que vocês também façam a mesma coisa aqui embaixo nos comentários.
dizendo se a OP foi ou não foi o babaca na situação, porque eu estarei lendo tudo mais tarde. Mas, enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigada de coração por terem assistido até o final. Não esqueçam de deixar o like, comentar e, se você for novo, se inscrever aqui no canal, que isso vai estar ajudando bastante. Mais uma vez, críticas construtivas sempre serão bem-vindas. Tô quase pra ver minha língua aqui. E a respeito sobre o formato do vídeo. O formato do vídeos é mais inspirado em formatos de podcast, sem legenda e tudo mais, com apenas pessoa lendo e, é claro, fazendo a marcação de tempo no vídeo e dando suas opiniões, porque pra mim eu acho que é uma edição mais simples, também mais humana e também porque daqui a alguns meses minha vida será bastante ocorrida e que colocar legendas à mão, no caso, né, do lado do vídeo que um comentário apontou, seria muito mais trabalhoso e eu tentei colocar essa edição com a minha futura rotina daqui pra frente e infelizmente não vai dar. Então, por isso mesmo, eu estou usando esse formato de podcast sem legenda, com apenas eu lendo e a marcação de tempo aqui embaixo, assim como diversos canais de Reddit fazem que estão aqui no YouTube, que a maioria são canais gringos, no qual são uma grande inspiração pra mim. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Um beijo, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!